E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje iremos falar sobre como montar uma carteira de investimentos para o longo prazo. Eu acredito que esse tema é o tema mais importante que eu trouxe no canal até agora, junto com o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre investimentos para iniciantes. Me sigam no meu Instagram e se inscrevam aqui no canal. Bom, começando por alocação por classe de ativos e também perfil de risco. Para montar um portfólio de investimentos, o primeiro passo e mais importante é a reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é do que uma reserva em que você coloca de 6 a 12 meses do seu custo de vida para que se ocorrer algum problema, se você perder seu emprego, se ocorrer algum problema de saúde, você tenha um dinheiro guardado com liquidez de preferência diária para resgatar e suprir essa sua demanda, certo? Então, esse é o primeiro passo mais importante. Então, se você não tem, comece a fazer imediatamente. Bom, falando sobre perfil de risco, ele depende de diversos fatores. Depende da idade da pessoa, depende do quanto de patrimônio ela tem, depende do período da vida que ela está. Aqui eu trouxe uma tabela que é só como referência, não precisa ser levada a 100%, mas aqui, considerando a idade, e ela compara quanto você deveria ter em renda variável e em renda fixa. A renda variável naturalmente é mais arriscada. E a renda fixa, claro, dependendo do tipo de investimento, existem rendas fixas sim, perigosas, porém aqui estamos falando dos investimentos mais conservadores. Então, aqui até os 25 anos, essa tabela diz para ter 100% do seu patrimônio na renda variável, fora a reserva de emergência, claro. E a partir de que você vai envelhecendo, você vai aumentando o seu patrimônio em renda fixa e diminuindo em renda variável. Isso se deve porque você começa a ter mais custos, como filhos, entre outros, né? E para definir a alocação por classe de ativo, você tem que definir quantos por cento eu quero ter em renda fixa, quantos eu quero ter em ações, quanto eu quero ter em FIIs, fundos de investimento imobiliário, quanto eu quero ter no exterior, em dólar ou em euro, a tua preferência, uma moeda mais forte, e também em reserva de valor, que seria reserva de valor tanto em commodity, como ouro e prata, tanto em criptomoedas, como por exemplo Bitcoin e Ethereum. Eu vou trazer um vídeo sobre isso mais para frente, falando somente sobre reserva de valor, as vantagens e desvantagens, porque não é assim como as outras pessoas falam. E eu trouxe como exemplo a minha divisão atual. Atualmente eu tenho 50% do meu patrimônio no exterior, 15% em fundos imobiliários e 35% em ações aqui no Brasil. Então, isso daqui vai muito de cada pessoa. Eu já vi gente que gosta de dividir um quarto para cada uma dessas 4 classes. Então, depende muito. E agora falando especificamente sobre alocação por ativo e gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é o princípio mais importante dentro da administração de um portfólio. E um dos princípios que rege o mercado é o risco-retorno. Quanto maior o risco de um investimento, maior é o potencial de retorno que ele tem, porém, ele é mais arriscado. Então aqui tem alguns exemplos. A renda fixa, você corre um risco baixo, porém, o seu retorno também vai ser pequeno. Em ações, você corre um risco um pouco maior, só que o retorno também é muito maior. Então, é por isso que tem aquela tabela de comparando com a idade, certo? Aqui entramos na alocação por ativo especificamente. Quanto por cento eu quero ter em cada ação que eu tenho na minha carteira? Uma boa dica é você dividir em tipos, em A, em B, em C, utilizando gerenciamento de risco. Ou seja, você vai colocar uma porcentagem maior
nas empresas menos arriscadas, que seriam a do tipo A. A do tipo B, empresas com risco moderado, e as empresas do tipo C, empresas que você vai colocar uma baixíssima porcentagem, porque elas são muito arriscadas, mas têm um potencial de retorno maior. Bom, como saber se uma ação é ou não é arriscada? Depende de diversos fatores. Eu trouxe aqui 3 que eu considero importantes, que é o market cap, o tamanho da empresa, o valor de mercado, se ela está consolidada no mercado que ela atua. Eu trouxe como exemplo aqui o Banco Itaú, que é um ótimo investimento. Ele é uma das maiores empresas do Brasil, como vocês podem ver aqui. Ele tem 242 bilhões de valor de mercado. Então, é uma das empresas mais valiosas aqui. E se comparado com seus concorrentes, ele tem um ganho de escala. Então, isso faz com que ele esteja mais consolidado dentro do setor que ele atua. O outro fator é o setor que essa empresa atua. Bom, no caso do Itaú, é um setor perene, é o setor financeiro. É um setor que ele entrega bons resultados ao longo de todo o ano. Enquanto que, por exemplo, uma empresa que está aliada a uma commodity, ela é cíclica. Então, dependendo do ano, ela pode entregar bons resultados no início, porém, no resto do ano ela pode entregar resultados ruins. Então, isso é um fator de risco. A ciclicidade que o setor que essa empresa atua tem. Outro fator também é o endividamento. O endividamento, eu trouxe aqui como exemplo a Grendene. Como vocês podem ver, a Grendene ela tem uma dívida bruta de 84 milhões. Porém, ela tem 752 milhões em caixa. Ou seja, a sua dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa, é negativa. Para que uma empresa tenha uma dívida líquida negativa, significa que é uma empresa muito saudável financeiramente. É uma empresa que isso indica também muitas vezes uma boa governança. Então, existem outros indicadores que você pode olhar no endividamento de uma empresa se ela não tiver dívida líquida negativa, como por exemplo, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a dívida líquida sobre o EBIT. Eu vou falar só sobre indicadores para ações em um vídeo mais para frente. E aqui, na alocação por ativo dos fundos imobiliários. Eu recomendo fazer a mesma coisa, tipo A, tipo B e tipo C. Por exemplo, você pode colocar 7% nas empresas tipo A, 5% no tipo B e nas tipo C coloca 3%. Eu acredito que seja um bom peso para se colocar nesse tipo de divisão. Eu trouxe aqui como exemplo o KNRI11, que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários. Eu já sou cotista dele há 4 anos. E, como vocês podem ver aqui, um dos fatores para você analisar o risco de um fundo imobiliário, no caso um fundo imobiliário de tijolo, é se ele tem multi-imóveis e multi-regiões. No caso do KNRI, como vocês podem ver, ele tem 19 imóveis em 3 estados diferentes, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então ele é diversificado e isso dilui o risco dele. Bom, o patrimônio líquido, ele é um dos maiores, se eu não me engano está no top 4. Ele tem 3,9 bilhões de patrimônio líquido. Então esse é um fator, quanto maior ele é, menos arriscado. O tempo listado também, como vocês podem ver, eu pesquisei a data de constituição do fundo, foi em 2010, então é um fundo que já tem 13 anos de existência. E também a vacância. Como vocês podem ver, a vacância física dele chega a ser bem baixa, eu acho que beira 1, 2%. A vacância financeira está em torno de 5%. Né? Você pode ver, comparar com o histórico aqui, mas quanto a vacância, para quem não sabe, é o quanto que esse imóvel tem de área disponível que não está alugada. Então, quanto maior a vacância, maior o risco do imóvel, porque provavelmente ele tem algum problema, não está bem localizado, tem alguma coisa que não está fazendo com que esse imóvel esteja sendo alugado da forma que deveria.
E aqui entramos em um ponto muito importante também. Quantos ativos devo ter na minha carteira? Tem gente que coloca muito ativo e fala que isso vai pulverizar o retorno. Tem gente que coloca pouco ativo, então fica uma carteira muito arriscada. Bom, a primeira coisa que temos que entender é que existem dois tipos de risco: o risco não sistemático e o risco sistemático. O risco não sistemático é o risco que envolve cada setor. Por exemplo, você pode estar investindo em uma empresa de tecnologia e aí vem uma concorrente, cria uma tecnologia mais inovadora e essa outra empresa ela quebra. Ou, por exemplo, ocorre uma mudança drástica dentro do setor inteiro. Esse é um risco não sistemático, ou seja, é um risco que você consegue diluir. Percebam que, à medida que eu aumento o número de ativos na minha carteira, o risco não sistemático ele reduz. Então é isso que nós buscamos. Reduzir o risco de uma carteira é você reduzir o risco não sistemático, certo? Como fazemos isso? Colocando ações de diversos setores diferentes e também diversos países, moedas, entre outros. E o risco sistemático é o risco da economia de determinado país dar errado. Então é um risco que vai envolver todas as empresas que estão dentro desse país, né? Ou até empresas que não estão dentro do país, mas têm relações com esse país. Então, quais ativos eu devo ter? O modelo de Yale consiste em uma estratégia de investimentos usada pelo Fundo de Endowment da Universidade de Yale. Esse modelo eu acho muito interessante porque ele é um modelo que provou que a partir de 15 ativos, o risco não sistemático ele reduz bem pouco. Basicamente até 20 ativos, o risco não sistemático reduz, mas depois de 20 ativos ele basicamente se mantém constante. Ou seja, não tem por que você adicionar mais empresas depois de 20 ativos, porque você não vai estar mais reduzindo o risco. Então, a conclusão é essa, de 15 a 20 ativos aqui no Brasil. Então, você pode ter, por exemplo, 15 ações e 5 fundos imobiliários. Você pode dividir da forma que você quiser. Eu tenho 13 ações e tenho 4 fundos imobiliários. Então, eu só tenho 17 ativos aqui no Brasil. E, para mim, eu me sinto bem confortável dessa forma. Eu acredito que se você tiver mais de 20 ativos aqui no Brasil, você vai acabar colocando empresas ruins. Porque no Brasil tem poucas empresas boas. Então, se você tem mais de 20 ações, provavelmente você tem alguma ação de uma empresa ruim aí. É melhor você analisar para não colocar tanta empresa assim na sua carteira. Então, eu aconselho vocês montarem essa carteira de 15 a 20 ativos aqui no Brasil até os 10 mil reais. Depois de atingir os 10 mil reais, se tiver sua carteira relativamente com a base montada, você pode partir para começar a investir no exterior. Aí no exterior você pode colocar mais de 15 a 20 ativos. Ou seja, o total da sua carteira deve ter em torno de 15 ou de 30 a 40 ativos, né? O dobro. 15 a 20 para o Brasil e 15 a 20 para os Estados Unidos. Eu falo Estados Unidos, mas você pode investir em empresas europeias também, tanto faz. O importante é ter uma moeda mais forte que a do Brasil, que é um país emergente que tem um risco econômico atrelado, certo? Então, basicamente, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!